No vídeo de hoje eu quero te falar dois jogadores que podem ser anunciados na próxima semana pelo Internacional. Eu quero te falar como é que está o avanço da negociação desses dois nomes, o Inter que joga logo mais às 4 horas da tarde contra a equipe do Fluminense. Eu quero te contar no vídeo hoje mais sobre Bruno Henrique e sobre Sérgio Rocher. Rocher, acredito que todo mundo já esteja um pouco mais atualizado, mas eu quero te atualizar aqui como é que está a questão do Bruno Henrique, o que falta para ele ser novo reforço do Internacional. Além disso, também quero te falar sobre a busca do Internacional na janela de transferências, que não para por esses dois nomes. O presidente Alessandro Barcelos, no dia de ontem, falou sobre aumentar a competitividade do elenco e quero te falar mais algumas posições que o Inter procura ainda nessa janela de transferências. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o nosso Colorado, roda a vinheta. Bom dia, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para ti já deixar o teu gostei, te inscrever aqui no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes, tá bom? O Inter que joga logo mais contra a equipe do Fluminense, o jogo acontece às 4 horas da tarde, inclusive com transmissão na TV aberta. Deixa aqui nos comentários o teu palpite para esse jogo contra o Inter, inclusive se tu quiser palpitar de verdade, aposta na Betano e utiliza o cupom CANALTN para ganhar um bônus de 100% no teu primeiro depósito, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Internacional no vídeo de hoje. E eu quero começar aqui abrindo exatamente falando um pouco mais sobre esse jogo contra o Fluminense. Quero te dar aqui um panorama geral sobre essa situação. O Fluminense que hoje tem o mesmo número de pontos que o Internacional, ambos com 21 pontos. O Inter que se vencer, existe uma mínima possibilidade do Inter adentrar ali no G6 ou até mesmo no G5, mas o certo é que o Inter vai ganhar algumas posições, como a do Fluminense e a do próprio Cruzeiro, que vai fazer o Inter, no mínimo, ficar na 7ª colocação, mas com possibilidade de 6ª colocação. Além disso, o Inter que vai abrir uma vantagem para o próprio Fluminense, para o próprio Cruzeiro e também para outros times como o próprio Red Bull Bragantino ou São Paulo, mas esses times que ainda jogam nessa rodada. Além disso, para esse jogo o técnico Mano Menezes não conta nem com Alan Patrick, nem com o Maurício. Vai ser o primeiro jogo no ano onde o Mano Menezes não vai ter meia armadores. O Mano, pela primeira vez na temporada, não terá meia armadores em todos os jogadores que estão à disposição. Se tu for ver hoje no plantel do Inter contra o Fluminense, não existe nenhum jogador que pode fazer a função de meia armador. Tu vai falar, o Carlos de Pena faz a função de meia armador. Faz, mas não faz com aquela... não faz de maneira exímia, que nem o Alan Patrick ou que nem o Maurício, ambos que vinham fazendo assim boas funções nos últimos 2 jogos. Para esse time, o técnico Mano Menezes vai colocar John Fabrício Bustos, Vitão Mercado e o René, aí o Rômulo ao lado do Johnny, mais aberto no esquema no 4-4-2, Wanderson de um lado, DP no outro, e 2 centroavantes, Luiz Adriano e Ener Valencia, o Mano que vai alterar esse esquema tático em função da saída do Maurício e em função também da entrada do próprio Ener Valencia. O Ener Valencia que, por óbvio, não tem condições de atuar durante 90 minutos, mas tem condições de poder atuar ali durante 60, 65 minutos. Vai ser um jogador que vai ficar boa parte ainda do primeiro tempo, vai ficar todo o primeiro tempo, se não acontecer lesão, assim a gente espera, e vai ficar ali boa parte também do segundo tempo. No banco de reservas, o Mano vai ter algumas opções interessantes, como do Gabriel e Arangues, dois bons volantes que a gente imagina que podem ser os titulares do Inter. Vai ter também, jogadores como, por exemplo, o Alemão, o Luca, atletas de uma opção mais ofensiva. De lado de campo vai ter apenas 2, que é o caso de Andias e também do Gabriel Barros, mas o Mano que tem, entre aspas, ali algumas opções para esse jogo contra a equipe do Fluminense, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te atualizar mesmo como é que tá a questão, e o giro de notícias do Inter no mercado da bola. Enquanto no quesito de saídas, o Inter ainda não tem nenhuma negociação muito bem encaminhada, a gente sabe que o Johnny tá vendido, só ainda não confirmou essa venda. A gente sabe que o Alemão tem essa possibilidade também de deixar o Internacional e o Maurício sempre com essa possibilidade. Além desses 3 jogadores, o Inter, no quesito de saídas, não deve ter mais jogadores deixando o Inter, a não ser que sejam por empréstimo, como o caso do Lucas Ramos ou até mesmo do Estevão. Mas no quesito de chegadas, aí sim o Inter vai atrás de um pacotão. Depois de anunciar a contratação do Ener Valencia, Sérgio Rocher, goleiro que vem no Nacional por 4 temporadas, o Inter pagou $1.600.000. Esse jogador deve ser anunciado após o jogo de hoje contra o Fluminense. Acho que pode ser anunciado ainda hoje, mas acho que vai ser anunciado nessa segunda-feira, ele que chega logo em Porto Alegre. Além do Sérgio Rocher, todo mundo sabe que esse está fechado.
O outro jogador que está com negociações muito bem encaminhadas com o Internacional é o volante Bruno Henrique, de 33 anos, trabalhou com o Mano Menezes no Corinthians em 2012 e com o Palmeiras em 2017. Inclusive o Bruno Henrique foi capitão quando o Mano Menezes treinava a equipe do Palmeiras. O Bruno Henrique que tem, né, como principais títulos na sua carreira, um Campeonato Brasileiro com o Palmeiras exatamente no ano de 2019, né? O Bruno Henrique que foi eliminado na Copa do Brasil contra o Inter naquelas quartas de finais, onde o Inter perde na final para o Atlético Paranaense. Todo mundo lembra aquele jogo no Beira-Rio, nos pênaltis. Quem perde o pênalti é exatamente o Bruno Henrique, mas ele que chega para ser uma indicação do técnico Mano Menezes, jogador que pode atuar tanto na primeira como segunda função de meio campo. Na Arábia Saudita, no Al Ittihad, vinha atuando como uma espécie de segundo volante, e ele chega certamente para o lugar do Johnny, que deve estar sendo vendido nas próximas semanas. Esse jogador, vale ressaltar, chega de maneira gratuita ao Internacional apenas pelos salários, que devem gerar em torno de 450 a 500 mil por mês. Segundo fontes próximas ao jogador, o negócio está muito bem encaminhado e a tendência é que nessa próxima semana ele já seja anunciado como novo reforço do Internacional. Mas as buscas não param por aí. Depois do goleiro, volante e também o centroavante, que foi o Ener Valencia, o Inter ainda tem interesse na contratação de um meio armador e também de um zagueiro. Na questão do zagueiro, um jogador que viria, né, e seria um estrangeiro com o contrato terminando. Até o presente momento não existe nenhum nome que foi especulado pelo Internacional, mas a gente sabe que existem sim negociações que estão, entre aspas, encaminhadas. Além disso, também na questão do meio armador, esse com um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque o Inter já bateu a sua cota de estrangeiros. Com a chegada do Sérgio Rocher, o Inter alcançou a meta de 7 estrangeiros. E com o zagueiro que possivelmente também vai ser estrangeiro, o Inter vai passar essa cota, vai ter 8. Tá certo, na Libertadores tu pode ter quantos quiser, mas no Campeonato Brasileiro o Inter vai ultrapassar e vai ter 8. Ou seja, o meio armador não pode ser estrangeiro. Com isso, o meio armador vai ter que ser brasileiro. E brasileiro, meio armador, as opções ficam muito difíceis. Por isso que nesse momento o Inter tenta ser criativo no mercado, e até mesmo um meio armador que seja estrangeiro também não está descartado. Aí tu vai me falar, o Inter vai ter 9 estrangeiros? Vai ter o time inteiro quase de jogadores estrangeiros? Não descartem essa possibilidade. Por que o Inter está contratando jogadores estrangeiros? Porque são mais baratos. Os salários de estrangeiros, né, além de ser jogadores mais baratos, com custo mais baixo, são jogadores que também recebem muito menos para o padrão do brasileiro. Se tu for pegar, por exemplo, o caso... vou pegar o caso mais simples aqui para vocês, tá? O Wanderson recebe R$1 milhão por mês. Se tu for achar um jogador dentro do futebol sul-americano, nas mesmas qualidades do Wanderson, apesar de ser uma dificuldade de encontrar, mas deve ter, vai ter um salário bem menor de quando chega ao Internacional. Por isso que o Inter está atrás de jogadores estrangeiros, e além disso, os jogadores estrangeiros são os que mais estão livres no mercado. Existe uma penca de jogadores estrangeiros, meias armadores, que estão livres no mercado. Posso citar Luciano Vieto, posso citar o caso do Lanzini, posso citar o caso do Rames Rodrigues, posso citar o caso do Roberto Pereira, da Udinese. Então tem uma gama de opções para o Internacional tentar dentro dessa função. Mas também que tem interesse na contratação de zagueiros, e zagueiros também, só possibilidades também que o técnico Mano Menezes pode vir a conseguir, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, e logo mais eu volto com novas informações aqui sobre o Internacional. Grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!